Bem-vindos ao Check-up, o programa onde os temas de saúde que marcam a atualidade são analisados. Nesta edição vamos falar sobre o que é preciso no Serviço Nacional de Saúde nos próximos 4 anos. Vamos começar uma nova legislatura. Vamos falar sobre a carne de vaca, que afinal parece que até faz bem à saúde, das horas extra que todos os profissionais de saúde são obrigados a fazer no Serviço Nacional de Saúde e também uma informação importante, a nova vacina da gripe que vai estar disponibilizada gratuitamente muito em breve, a partir dos meados deste mês, para a nova época gripal. Para falarmos sobre estes e outros temas, tenho comigo em estúdio Ricardo Correia de Matos, que é Presidente do Conselho Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e Germano de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos. Bem-vindos aos dois. Começo, Ricardo. Nós estamos aqui a gravar este programa depois de mais um ato eleitoral, portanto temos 4 anos pela frente, se tudo correr como é normal, uma nova legislatura. O que é que, dentro das várias coisas, que certamente serão muitas, 3 prioridades para o Serviço Nacional de Saúde? Antes de mais, olá Vera, é um gosto de estar novamente no programa. Bem, ontem tivemos uma notícia muito infeliz, tivemos uma taxa de abstenção elevadíssima, a maior de sempre. Portanto, é inacreditável como é que em 2019 ainda não há a capacidade de empoderar individualmente os portugueses para se interessarem dos destinos do país. Portanto, uma nota negativa. No que diz respeito à saúde, aquilo que me parece é que o retrato está feito, é conhecido por todos os intervenientes, os stakeholders da saúde, quais são as opções políticas do atual governo, que será seguramente o futuro, pelo menos na próxima legislatura, e eu dividia, portanto, em 2 vetores muito importantes em termos de desafios. Um está relacionado com o financiamento do nosso SNS. Eu parto de um pressuposto de que vamos ter 4 anos com um cenário macroeconómico muito difícil, aliás, já está a ser anunciado por vários intervenientes europeus, portanto, partindo deste pressuposto, entendemos claramente que não vai haver um reforço do Orçamento de Estado para a saúde. E aqui convém dividirmos em 2 aspectos. Uma coisa é o Orçamento de Estado e depois outra situação é aquilo que é executado. Portanto, a mim importa-me é o que é verdadeiramente executado. Portanto, vai se aproximar muito semelhante àquilo que foi executado nesta última legislatura, na casa dos 10 mil milhões. Portanto, e que nesta última legislatura até, digamos que foi quase um bocadinho inferior do que na anterior, não é? Portanto, aquilo que é projetado e executado depois acaba sempre por ser diferente. Claro, portanto, temos aqui um déficit de cerca de 2 mil milhões de euros e tendo em conta o quadro macroeconómico, não se prevê que vamos conseguir ter esse aumento. Portanto, há aqui, obrigatoriamente, opções políticas a fazer, tentar perceber, e já referi aqui muitas vezes, qual é que é o impacto da saúde na Segurança Social, porque temos, efetivamente, um orçamento para a Segurança Social muito elevado, é mais do dobro do que temos para a saúde. Portanto, convém regressarmos um pouco ao início dos anos 80, quando era um só Ministério da Saúde e da Segurança Social, e tentar perceber, desta forma, se há aqui verbas ou uma margem para financiar a saúde, para depois obter ganhos na Segurança Social. Portanto, deixo isto ao critério de quem tutelar depois a pasta. E depois, no que diz respeito necessariamente ao SNS, há 3 desafios fundamentais. Edificação das carreiras clínicas. Sem conseguirmos motivar os profissionais de saúde, nunca vamos conseguir ter os resultados que esperamos. Portanto, foi algo que não foi conseguido nos 4 anos que passaram agora. Passou. Vamos tentar perceber se há aqui margem de entendimento ou de perceber politicamente a importância que tem a motivação de cada grupo profissional. Depois, uma vertente de requalificação dos edifícios e dos equipamentos, que estão muitos hospitais completamente obsoletos, e é necessário ter aqui um plano a médio e longo prazo de requalificação do SNS. E depois outro vetor que para mim é absolutamente essencial, isto não é, portanto, uma ordem, tem que acontecer simultaneamente, que é a autonomia da gestão. A autonomia da gestão, neste momento, das instituições de saúde, para mim é o maior entrave a conseguir termos eficiência e a conseguirmos transformar os hospitais naquilo que é um conceito americano, o Magnet Hospitals. Portanto, os hospitais conseguirem atrair para si os melhores profissionais. Conforme está hoje, os administradores hospitalares estão completamente cativados, portanto, e não têm margem de conseguir gerir. Eles fazem uma gestão corrente dos hospitais ou das instituições. Há um projeto que está para hospitais que têm as contas mais equilibradas, presumo que são 10, se tenho esse número correto e em mente, para que seja feita uma experiência para alargar essa autonomia e dar mais autonomia às unidades. Parece-me também que isso é um dos objetivos que vem no programa do PS, portanto, para estas legislativas, que agora volta a ser governo. É claro que tem uma agravante, não é? Se tudo correr como até aqui, continuamos a ter Mário Centeno como Ministro das Finanças, portanto, à partida, as regras não serão muito diferentes. Professor, gostava de o ouvir.
3 prioridades para o Serviço Nacional de Saúde nos próximos 4 anos. Antes de mais, olá, Vera, é sempre bom estar consigo, é Ricardo também. 3 prioridades. Reforma inteligente do Serviço Nacional de Saúde. A continuar assim, praticamente com o mesmo modelo que nós tivemos depois, em 80, não me parece que vamos longe. Depois, perceber que, em meu entender, é necessário que se perceba que o Serviço Nacional de Saúde, para ser reforçado, tem também que ter em conta de que há privados e há um universo social que tem que ser respeitado e integrado, porque se pretende ter a ideia de que se não pode, de que não vale a pena sequer pensar que esses aliviam o Serviço Nacional de Saúde, então o Serviço Nacional de Saúde vai ter um fim. É preciso que, portanto, isso é a segunda prioridade. A terceira prioridade, eu diria, é preciso saber acabar com o desperdício dentro do Serviço Nacional de Saúde. E desperdício, para mim, dentro do Serviço Nacional de Saúde, é, no caso que já aqui o Ricardo referiu, em relação ao pessoal. Ordenados, salários como hoje são pagos a médicos, a enfermeiros e outros profissionais, obviamente que fazem com que os melhores não sejam retidos e, em contrapartida, cada vez mais, em vez de se estimular o desempenho de cada um em função, e o salário de cada um depender do que faz, estamos a igualar toda a gente e cada vez, em função disso, cada vez mais a aumentar os quadros, porque as pessoas não se sentem estimuladas para irem muito mais além daquilo que fazem, claro, e serem muito mais, diferentes. O professor referiu um aspecto que eu acho que é importante e que eu gostava de vos ouvir sobre isto, que é a participação dos privados na saúde. Isso foi uma discussão longa, que já inclusive falámos aqui no programa sobre o caráter que deveria existir nessa participação, não é? Com a Ministra a fazer quase um fim-capé por um caráter supletivo e meramente pontual para quando fosse necessário, mas aquilo que parece-me que o professor está a dizer é que tem que ser um bocadinho mais do que supletivo. Tem que ser mais que supletivo, exatamente, é isso que eu estou a dizer, e é evidente que se os privados são apenas supletivos e deitar fora quando deixarem de servir, obviamente que os privados vão se desinteressar muito daquilo que fazem, na medida em que sabem que são finitos, não vale a pena. Supletivos até onde? Até ao próximo mês, até daqui a um ano. Eu acho que, na realidade, em vez de se falar em supletividade, devia-se falar em complementaridade, em cooperação. O que é que acontecia amanhã se não houvessem os privados para cuidar, por exemplo, dos elementos da ADSE, dos beneficiários da ADSE? As pessoas, isto é mais que sabido. 1 milhão de pessoas. 1.300.000 pessoas. O sistema colapsaria, certamente, não teria capacidade. As pessoas que vão e que pagam do seu bolso porque não se sentem satisfeitas do Serviço Nacional de Saúde, que vão, e mesmo que o Serviço Nacional de Saúde melhor, vão continuar a ter os seus seguros de saúde. O que é que acontece a essas pessoas que devem representar, não sei bem, mas quase 30% ou 20 a 30% das pessoas têm seguro de saúde? O que é que acontece a essas pessoas que se deixassem de ter esse seguro de saúde e viessem para o Serviço Nacional de Saúde? É preciso esquecemos a ideologia, viver da ideologia, comer ideologia, vender ideologia nos tempos que correm. Na prática depois não é aplicável. Enfermeiro Ricardo, a classe de enfermagem tem uma experiência longa de ter quase que um duplo emprego, de trabalhar no setor público e no setor privado, muitas vezes em simultâneo, e portanto tem essa visão da necessidade e do papel que no sistema em si, não só o Serviço Nacional de Saúde, mas o sistema e as entidades que são cooperantes e que têm, portanto, estes protocolos com o Serviço Nacional de Saúde, desempenham. Esse papel é importante. Concorda com o professor quando diz que não seria possível levarmos à letra aquilo que está na Lei de Bases da Saúde e que o Partido Socialista fez aprovar? Isso obviamente que não. Portanto, neste momento o que se verifica é que temos um gasto com a saúde em Portugal que ronda mais ou menos 17 mil milhões, portanto temos 300 mil milhões, portanto temos aqui cerca de 6 a 7 mil milhões de euros gastos pelas famílias no setor privado. Portanto, e não podemos esquecer também que 40% do Orçamento de Estado para a saúde é para financiar convenções. Portanto, o setor privado e cooperativo e social
em Portugal está muito bem enraizado e, portanto, é praticamente impossível neste momento resumi-lo a uma supletividade. Não é possível. Portanto, a solução terá que ser esta que o professor aqui falou muito bem, que é a complementaridade. Aliás, outra visão é meramente ideológica e meramente populista. Mas isso não compromete a nova geringonça que poderá vir a ter que se formar neste momento? Aliás, António Costa ontem disse que os portugueses tinham votado numa nova geringonça e, portanto, os partidos à esquerda veem a participação privada na saúde como aos olhos. Portanto, não é algo que os satisfaça. Eu acredito que sim, mas eu também acredito que o Dr. António Costa terá que ter, digamos, a habilidade de convencer todos os agentes políticos que norteiam à volta dele. Mas ele é bom a convencer, isso nós já sim, eu penso que é, e portanto ele vai ter que o fazer e as pessoas vão ter que colocar o interesse do país à frente daquilo que é a ideologia partidária, que em pleno século XXI, na minha perspectiva, já não tem lugar. Claro. Para mim o foco é muito simples. Qualquer pessoa que tenha um problema de saúde ou uma alteração do seu estado de saúde quer ver essa situação resolvida. Para a pessoa que tem dificuldades, não lhe importa perceber se é no SNS, se é no privado ou no social onde vai resolver o seu problema. Quer resolver o seu problema com o menor custo possível para si. Portanto, se o privado... E esse custo inclui o tempo, não é? Claro, o tempo, claro, tudo, não é? Se é o privado ou se é o social a proporcionar essa eficácia, por nós está tudo bem. Desde que para o erário público tenha o menor custo possível, o melhor grau de eficiência ou de eficácia, por nós está tudo bem. E eu penso que se houvesse... E eu penso que há avaliações técnicas totalmente isentas daquilo que são opções políticas, eu estou convencido que nenhum de nós teria dúvida nenhuma de apontar o caminho, penso eu. Claro. O Ricardo ficou aqui num ponto interessante. Convenções. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu conheço bem. O ano passado gastaram cerca de 170 milhões em exames laboratoriais. Praticamente. À volta disso, até um pouco menos. Inclusive, foi negociado um plafond com os prestadores, ou seja, se ultrapassar um determinado número, tudo aquilo que for a mais recai sobre o prestador, sobre os prestadores no seu conjunto. Ou seja, o Estado não paga ao prestador aquele serviço? Não paga, o serviço que for a mais, o Estado não paga. Ou seja, no fundo, foi para 3 anos, durante 3 anos, aconteceu o que acontecer, mexa ou que mexer, o Estado paga sempre o mesmo. O mesmo. Esse número é, e hoje em dia sabe-se isso por estudos feitos, em média, o preço médio do exame laboratorial pago ao prestador é, na realidade, mais baixo do que o custo feito nos serviços públicos. E mais. Portanto, o privado, o prestador tem que ser muito mais eficiente para conseguir tirar daí alguma rentabilidade. E mais uma coisa muito importante. Este tipo de serviço cobre o país inteiro até ao lugarzinho mais recôndito de Portugal. Os bairros, as vilas, as aldeias têm capacidade de servir. Cobrir esta comodidade que o povo português tem, era qualquer coisa impensável do ponto de vista económico para o Serviço Nacional de Saúde, não há? Porque era criar um bando enorme de funcionários do Estado que tinham que ser contratados para fazer tudo isto. Isto é um exemplo. Era quase como fechar farmácias e ter apenas junto aos hospitais ou junto a grandes clínicas. Sabe quantas pessoas do Serviço Nacional de Saúde, portanto, dos centros de saúde, colhem sangue diariamente neste país? Não faço ideia Mais ou menos 22 mil pessoas por dia. Por dia. É isto um serviço supletivo? Não pode ser, claro. Não faz sentido. Se falarmos disso, falamos também da radiologia. Tudo que são exames complementares, não é? Porque não há resposta no Serviço Nacional de Saúde atempada. Hemodiálise, o Estado não tem praticamente um único serviço como é a hemodiálise em nenhum hospital do país. A rede é praticamente toda privada. Um grosso da... E não podemos ignorar a questão o grosso das convenções é gasto com hemodiálise. Por exemplo, vamos ser realistas, vamos falar, vamos conversar, vamos ser realistas. Não faz sentido. É um discurso que depois não tem paralelo com a realidade, não é? E o número, e eu se calhar lançava aqui um outro tema do nosso alinhamento que fala um bocadinho sobre isto, que é o ano passado o Serviço Nacional de Saúde obrigou os seus profissionais, sobretudo enfermeiros e médicos, a fazerem muitas horas extraordinárias. Fizeram-se, em relação aos enfermeiros, mais 3,2 milhões, mais de 3,2 milhões de horas extraordinárias. Isto deu mais ou menos uma média de 115 por enfermeiro.
No caso dos médicos foram 5,7 milhões, dá uma média de 303 horas extras por médico a mais. Portanto, é muito trabalho que é feito além daquilo que estava previsto. O argumento do Ministério e da tutela tem sido que a redução do horário das 40 para as 35 horas, não no caso dos médicos, mas no caso, por exemplo, dos enfermeiros, obrigou a que, não havendo contratações, porque havia quase que uma lei da rolha de não contratar, neste caso, profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, obrigou quem está a ter que trabalhar mais para que não faltasse resposta. E isto é, de facto, uma evidência de que as dificuldades são grandes. Como é que isto se pode ultrapassar, enfermeiro Ricardo, nesta próxima legislatura? Contratar mais? O nosso ponto de vista é muito simples. O que deve ser feito é um planeamento antecipado das necessidades. Quando o Governo, em 2015, anunciava, portanto, como campanha eleitoral, como medida de campanha eleitoral, a redução das 40 para as 35 horas... Devia ter pensado nisto. Devia ter pensado nisso. Aliás, nas primeiras reuniões que tiveram com a Ordem, foi um dos pontos onde a Ordem mais apontou, foi este planeamento nos hospitais. Porque a partir de junho iria-se proceder à redução e não havia praticamente nenhum plano de contratação de profissionais. Portanto, e este número eu tenho outra leitura, são 3,2 milhões de horas extraordinárias, mas quando faz a divisão, faz a divisão pelo número efetivo de enfermeiros no SNS e temos que esquecer, isto é, temos que ignorar uma grande parte que estão nos cuidados de saúde primários, onde não se fazem a maior parte dessas horas. A maior parte destas horas é feita a nível hospitalar. Portanto, será uma carga maior para muito maior, do que esta muito maior. E isto são horas que são 115. pagas. Porque temos depois as outras horas, ou as falsas horas extraordinárias, porque essas não são horas extraordinárias, são horas que são acrescidas ao horário normal de trabalho, que está na esfera individual de cada profissional aceitar ou não, mas o que é verdade, e a nossa experiência diz-nos isso, é que, e a Vera usou a palavra correta, eles são obrigados a fazê-las. Por um ponto de vista, muitas delas por um imperativo ético, para não deixar os serviços, portanto, abandonados, os doentes abandonados, mas, por outro lado, existem também medidas de coação fortes a obrigar os profissionais a fazer. Estamos a falar de um impacto, quer na carga horária, quer na carga familiar, e gigante. Claro, estamos a falar de um pode profissional sair e deixar o tratamento do doente a meio, não é só porque chegou o horário e vai embora, e o médico é igual. Nós, na altura, quantificámos o impacto, daria cerca de 2.500 enfermeiros que seriam necessários contratar, e mantém-se exatamente esse montante. Não foi contratado, não foram contratados, portanto, houve aqui, efetivamente, algumas transformações de profissionais a receber a contrato, que conta para a estatística, mas na prática não conta. Não, conta como uma contratação, mas não são mais 2 braços de enfermagem para trabalhar, porque eles já lá estavam, não é? E, portanto, mudou o vínculo contratual. Gastamos mais de 150 milhões de euros, quando poderíamos, efetivamente, usar esse dinheiro para contratar profissionais, para dar estabilidade aos outros, que assim não têm que sacrificar as suas famílias e permanecer cerca de 6, 7 dias por semana, muitos deles 7 dias por semana, 10 horas por dia dentro dos hospitais, e, obviamente, que daríamos aqui também espaço para que novos profissionais entrassem e pudessem fazer o seu percurso profissional. E, professor, voltamos àquilo que dizia no início, portanto, para que isto aconteça é preciso pagar mais. O Serviço Nacional de Saúde, não digo pagar neste caso, gasta igual. Neste caso, gasta igual. Mas mais... não gasta de uma maneira, gasta de outra, não é? Eu defendo que tem que ser premiado quem melhor faz e quem mais faz. Não pode haver salários iguais, pura e simplesmente porque se é. Ou seja, o modelo de contratação tem que ser, ou de gestão tem que ser à produtividade. Cirurgias não pode ser pago do mesmo modo que um cirurgião que faz uma cirurgia. Mas, professor, aí também tem que haver o índice da qualidade, não é? Mas este ponto é muito interessante. Mas tem que haver o índice da qualidade, porque o cirurgião que faz 200 cirurgias pode fazê-las mal e o que faz 20 fazê-las muito bem, não estou a falar só em quantidade, estou a falar em relação tem que haver também esse critério, que é uma coisa que não é avaliada hoje em dia. E inovação e capacidade de, eu diria quase que, porque não, nos hospitais do Estado não haver competição e as pessoas, o doente ir ao cirurgião que gosta mais, ao médico que gosta menos, isto em teoria, e a partir daí os médicos serem, e até os próprios enfermeiros também, escolher. Tudo isto eu conheço enfermeiros que são fantásticos na sua dedicação, eu conheço outros que não são assim tão dedicados, é a vida. Tudo isto tem Mas que isso não é possível sem lá estar, sem voltarmos à história da autonomia, sem dar autonomia ao gestor, isto não é possível de fazer. E autonomia, mas autonomia sem dinheiro, não há autonomia, portanto, autonomia sem o Ministério das Finanças, claro. Dar dinheiro para não há autonomia, quer dizer, passarinho, como é que diz o ditado popular, pássaro pássaro que não subia, gaiola sem alpista, é pássaro que não subia, coisa assim. Um ponto curioso, nós somos o único país da União Europeia que tem os hospitais completamente reféns daquilo que são ordens superiores. Somos o único.
todos eles, dos que eu conheço, sistemas nacionais de saúde estrangeiros, todos eles têm graus de autonomia elevados, até na contratação. Na Suécia, os hospitais não se vinculam a uma regra nacional para contratar, nem na quantidade, nem na qualidade, até porque as nem na populações são remuneração. diferentes, não é? E as necessidades de saúde não são as mesmas. As experiências profissionais são diferentes. Portanto, um enfermeiro que é experiente, por exemplo, em bloco operatório, pode ter um contrato de trabalho em Estocolmo completamente diferente do que teria noutro hospital. E isto dá-lhes uma eficiência, dá-lhes uma flexibilidade absolutamente espetacular. Aliás, na última viagem que nós tivemos lá, foi o que foi mais referido pelo Governo, porque eles não compreendiam como é que os nossos hospitais são por nomeação, os conselhos de administração são por nomeação política e depois não lhes é dada autonomia. Claro. Eles não podem contratar. Eu vou-lhe dar um exemplo interessante, passado comigo. Eu fui diretor de serviço no Hospital Amadora Sintra. No tempo em que era parceria público-privada, professor? Parceria público-privada. Eu estava nos civis, era diretor de serviço dos civis, desafiaram-me e fui para lá. E fiz uma proposta. Fizemos uma proposta que era o Serviço de Patologia Clínica do Hospital Amadora Sintra tornar-se uma entidade independente, em que todos os médicos e técnicos de serviço eram sócios. A semelhança da carga doutorada, sim, mais ou menos. Mas a outra é um bocadinho ou das diferente. unidades de saúde familiar dos cuidados primários, não é? E nós tornámos sócios da Sociedade Gestora do Hospital, que também tinha a sua participação e que, portanto, até tinha poder, do ponto de vista societário, se houvesse um erro da nossa parte, de tomar conta. E foi autorizado, não foi? Foi autorizado? Foi? Não, enquanto houve a parceria. A parceria, não era bem uma parceria público-privada, mas a gestão privada, nós trabalhamos como entidade independente todos os anos. Prestávamos contas, todos os anos discutíamos um orçamento e eu geria, como delegado, diretor de serviço e administrador delegado, geria aquele serviço. Fomos considerados sempre como um dos serviços hospitalares que tinha melhores resultados em termos de eficiência, em termos de prestação, tudo isso. Em que ano foi, professor? Isso foi mais ou menos desde que 2005 até. Mas nós tivemos esse exemplo em Coimbra com a cirurgia cardiothorácica do professor Manuel Antunes. Com resultados fantásticos e mais. E o objetivo das parcerias era esse. Exatamente. O que é certo é que agora há um retrocesso no sentido que as experiências que existem são para acabar. Havia uma satisfação enorme, porque além do ordenado, a gente podia chegar ao fim do ano e em função distribuímos os resultados. E dos utentes? Também estavam satisfeitos? Satisfeitos, gente fantástica. A Amadora Sintra sempre foi um hospital problemático. Mas isso, nessa altura não era problemático. Não era esta forma de gerir, eu acho que promove algo que para mim é essencial, que é a motivação individual. Claro. E a aproximação do operacional. A tal ponto, meu caro, que o Ministro Correia de Campos, então, foi lá ver o que é que se passava e fez uma disposição legal permitindo a que outros serviços de todos os outros hospitais assumir essa natureza. Esse tipo de solução, digamos, privada. Isto não é, eu não estou aqui de modo nenhum a contar vantagem, é apenas para lhe dizer que há muita maneira de gerir hospitais. Claro. E há muita maneira também de gastar dinheiro, não é? Claro que depois, quando voltou para a esfera pública, perdeu-se essa... apesar da boa vontade da Ministra Ana Jorge e do Secretário de Estado de então, que é hoje também Secretário de Estado, o Francisco Ramos, terem despachado favoravelmente à proposta da administração do hospital, que era o Dr. Artur Vaz, nessa altura, administrador pelo Estado, sabe onde é que nós embarramos? Que agora trabalha numa parceria, numa entidade privada. Foi tudo aprovado pelo Ministério da Saúde, para nós continuarmos com aquele sistema, até porque a lei permitia. Sabe quem é que impediu que isso fosse para a frente? Vai-se rir. O Ministério das Finanças, então. Portanto, isto, não há nada de novo, não é? É mais do mesmo. Portanto, serão mais 4 anos em que vamos ter que continuar a bater à porta do Ministério das Finanças. Mas o Ministério das Finanças parece que é sensível a algumas questões. Não se percebendo porquê. Nessa altura não havia a mínima razão económica para... No caso... Ideológica. No caso, por exemplo, vamos pegar aqui no outro tema, que é o da ala pediátrica de São João. Isto foi um assunto muito mediático, portanto era um projeto que estava nas calendas, que não havia a meio de avançar. As crianças com cancro eram tratadas em contentores junto ao Hospital São João e a este, pelo menos, o Ministério das Finanças terá sido sensível, porque o projeto está neste momento para avançar, portanto está na fase de estaleiro. A construção é suposto começar dentro de um mês e, supostamente, no primeiro semestre de 2021, as crianças com cancro já poderão ser tratadas nas novas instalações. O curioso daqui, e utilizo este adjetivo para não usar outro, é que tudo isto avançou a 5 dias, portanto, das campanhas, das legislativas, do ato eleitoral das legislativas, já em plena campanha. Portanto, parece que
depois de tanto tempo, o investimento finalmente apareceu por curiosidade e, curiosamente, já em plena campanha para as legislativas. Professor, como médico e conhecendo bem esta área, faz sentido? Havia necessidade de fazer este investimento? Esse investimento fazia todo o sentido, naturalmente. Agora, eu pergunto o antes. Há duas coisas aqui que eu quero separar. Antes do investimento ser feito, porque é que tem dali ao pé o Instituto Português de Oncologia? Os miúdos não foram para o Instituto Português de Oncologia. Essa é a pergunta que continua por responder. Essa é a pergunta que continua por responder. Mas o professor saberá, o professor conhece bem os médicos. E sabe que os médicos gostam de ter o seu serviço. A situação fica desconfortável. As igrejinhas. As igrejinhas. Assim, um defeito poderá ter sido um problema de igreja. Todos nós temos esse tipo de... Poderá ter sido um problema de igreja. Um problema de igreja. Mas também... E, portanto, continuaram a pregar ali no São João. A administração de então tinha a obrigação de ter imposto uma solução, e para mim a solução mais correta e mais durante estes 10 anos era... Até porque havia vagas, havia camas e havia know-how, porque se há alguém que sabe tratar cancro... Agora, porque é que isto talvez ande mais depressa? Não é só por uma questão de eleições perto. Há aqui uma pessoa que eu presto-lhe as minhas homenagens, que é um homem notável, que é o Dr. Fernando Araújo. O Dr. Fernando Araújo foi capaz de chegar lá e dar andamento a um problema que se arrastava há tanto tempo. Aí devo prestar-lhe homenagem, porque não foi ele. Outra pessoa estava, se calhar, ainda hoje. Concordando ou não com a solução, ele entendeu de uma vez por todas isto tinha que se fazer e tinha que avançar. Enfermeira Ricardo, eu aproveito e lanço outro tema que não tem nada a ver com a ala pediátrica, mas que tem um ponto em comum, que é o cancro. Todos nós fomos surpreendidos recentemente por notícias dando conta de que a carne de vaca, neste caso a carne vermelha, era prejudicial à saúde, nomeadamente um fator de cancro, fator de doenças cardiovasculares, diabetes, etc. E que, portanto, devíamos restringir o consumo ao mínimo. Entretanto, na semana que passou, saiu um novo estudo da Universidade do Canadá, portanto é uma entidade que à partida não levanta suspeita, e este estudo internacional vem dizer que afinal não há provas, isto é, não há um fator, não se pode dizer, estabelecer uma relação de causa e efeito entre o consumo de carne de vaca e estas doenças, nomeadamente o cancro. O enfermeiro é da região centro e a região centro protagonizou também uma medida polémica, que é, na universidade, nas cantinas da Universidade de Coimbra, passa-se a não consumir carne de vaca, não por uma questão de saúde, mas aqui por uma questão do ambiente, da proteção e, portanto, da pegada... Será que se consumia? Será que se consumia antes? Pois. Exato, da pegada ecológica. Para quem lida e trabalha na saúde, o enfermeiro está habituado a esta... Se calhar ouviu como eu, onde há dois profissionais de saúde, há 3 opiniões. Portanto, um estudo diz uma coisa, um estudo na semana seguinte diz outra completamente diferente. Como é que isto se gera? Uma opinião política. Eu defendo que deveria existir critérios muito rígidos e supervisionados que transmitissem credibilidade ou autorização a esses estudos poderem ser divulgados, porque, na verdade, esse tipo de estudos que têm uma influência brutal na saúde e têm também uma influência brutal na economia de um país. Obviamente. Isto é, lançar um estudo como se fosse uma verdade absoluta, que vai ter um impacto na vida das pessoas, um impacto económico no futuro daquele país, temos que ter aqui alguma seriedade nesta matéria. Quando nós sabemos que em ciência há aquela regra, também não há zeros nem 100%. Portanto, obviamente. Nunca se pode afirmar que sim, nem que não. Até porque depois acontecem situações tipo esta, agora vem uma Universidade do Canadá dizer que afinal o impacto não é assim tão bem provado cientificamente. Este estudo tem uma particularidade, foi publicado numa revista de medicina interna, exatamente, portanto é a especialidade, digamos assim, que estuda o ser humano no seu todo e não fragmentado. Portanto, são pessoas que estão habituadas a fazer diagnósticos, a ver o ser humano no seu todo. Não, foi feito por epidemiologistas. Sim. Não foi feito por internistas, foi feito por epidemiologistas. E, enfim, agora já houve pareceres e já houve críticas terríveis a esse estudo. Professor, mas ele sendo feito por epidemiologistas, mas foi publicado na revista de medicina interna, teve um aval de quem está habituado a olhar para o corpo humano como um todo, não é? E de quem avalia os estudos e entende que tem credibilidade e tem veracidade suficiente para ser publicado. Eu deixaria a poeira assentar. Agora, aquilo que eu digo é que houve aqui também... Ainda não há, quanto a mim, parece-me a mim, desculpe, não tem problema.
Quanto a mim, daquilo que eu tenho lido sobre isso, há muito tempo para cá, há estudos que também são altamente convincentes quanto aos perigos, digamos assim, da carne vermelha e da carne transformada, os chamados presuntos, salames, tudo isso. E neste momento nós que vimos, eu que li uns e leio outros, fico um pouco indeciso. Depois, por outro lado, sei perfeitamente as pressões que mesmo os cientistas são submetidos. Claro. Económicas. De que género? Financiamento de estudos. A indústria da carne é poderosíssima. Quer queiramos, quer não, em muitos Mas pode ter acontecido o estudo... Eu não estou a dizer que houve. O estudo que diz que faz mal, entretanto, haver um estudo financiado pela indústria a dizer agora vamos publicar um estudo que diz que faz bem para que haja consumo. A evidência, não é? E o histórico prova que isso já acontece. Já vi isso noutras áreas. Exatamente. Não estou a dizer que aconteceu nesta. Já vi isso noutras áreas. Já historicamente, do ponto de vista da história. O professor é médico, o que é que nós dizemos às pessoas que estão a ver-nos lá? Eu diria que apesar de tudo, nem 8 nem 80. Ou seja, não vamos deixar de comer carne por isso. Não abusemos da carne que comemos. Eu acho que isto é de bom senso. Sim. É continuar. Nós temos aqui em Portugal, não somos propriamente muito tocados por isso. Nós somos consumidores de peixe, não somos consumidores de carne, também, mas muito mais de peixe. Sim, mas não temos uma realidade como a norte-americana, por exemplo. O consumo de carne vermelha é enorme. Temos algo, por exemplo, imagina, eu sou açoriano. Imagina o que era acabar com a vaquinha dos Açores, porque é essencial para a economia. Não só destruir a economia, mas a própria ilha em si, provavelmente, não é? Claro. Depois ainda há que podíamos voltar à história do metano e da emissão de metano nos gases. Já vi... que terá sido o argumento da faculdade, da Universidade de Coimbra. Já vi artigos que são catastróficos em relação a isso. É preciso matar todas as vacas, todos os bois, porque senão a gente praticamente estamos a dar cabo do clima. Já vi outros mais recentes que afinal dizem, isto talvez não seja assim, tranquilos. Não é bem assim, isto não tem uma percentagem tão evidente. Enfermeira Ricardo, eu sei Costa política, com o peso que o PAN vai passar a ter no Parlamento, provavelmente acaba-se o problema qual é o estudo que é verdadeiro e, portanto, o que eu penso passa a funcionar é que não comemos mesmo vivemos carne de numa vaca. sociedade um pouco perigosa, um pouco de extremos e de populismos. Essa é que é a verdade. Por exemplo, eu acho que o reitor da Universidade de Coimbra se precipitou e aproveitou aquilo que deveria ser até uma política bem feita de um ponto de vista de poupança económica. Pelo menos todos referem exatamente o mesmo. Aproveitou-se de uma situação para impor uma regra que visa, sobretudo, uma poupança e provavelmente grande. Nós não temos um nível de literacia em saúde que permita à população entender medidas desta natureza, não é? Penso que é preciso haver alguma tranquilidade nestas matérias, mesmo a nível político também. O PAN saiu reforçado, mas vamos ver até que ponto é que ele irá conseguir influenciar o Partido Socialista para impor alguma das medidas que ele defendeu durante a campanha eleitoral. Só vamos recordar há pouco, houve uma altura em que se chegou a aconselhar a margarina. O consumo de gordura vegetal. Substituir a manteiga pela margarina. Hoje, depois de toda uma evolução científica, sabe-se que a margarina, nem pensar, e que a manteiga talvez não seja assim tão, neste momento não comida em excesso, não seja assim tão mal como isso. Tudo vai depender dos genes que cada um tem, de modo que metaboliza, digamos, as gorduras, etc. Já houve uma altura em que sardinha, nem pensar. Eu lembro-me quando não se recomendava a sardinha, nem o salmão, porque a gordura, hoje sabe-se, pelo contrário, são essenciais e são imprescindíveis. O azeite também já se pensou na altura. Ou seja, evidentemente que isto significa o progresso da ciência, pouco e pouco os nossos conhecimentos científicos vão melhorando e vão se afirmando. O que eu digo é que, talvez em relação a toda esta história da carne, nem 8 nem 80, haverá razões para que a pessoa não consuma só carne, é óbvio, é evidente, não pode ser. Qualquer alimentação tem que ser equilibrada. Haverá razões climáticas, etc., que aconselham uma certa prudência no excesso. E a genética, não é? O professor falou nisso, que é um aspecto muito importante e que esse, de facto, foi o grande salto que a medicina deu neste século, que é perceber que todos somos mesmo, de facto, muito diferentes. Muito diferentes. E que, portanto, o que pode ser bom para uma pessoa pode ser muito mau. mau. Vou dar um exemplo. Voltamos às gorduras. E já até se sabe antes da genética, a história dos receptores hepáticos, do colesterol LDL.
Há pessoas que podem comer este mundo e o outro de manteiga e não sei o quê, que ficam praticamente na mesma e nada lhes acontece. Há outros desgraçados para que qualquer gordura, exógena ou endógena, ou exógena, vai complicar porque endógenamente já a produzem de tal maneira que não são metabolizados e amanhã vão ter aterosclerose com efeitos muito deletérios no organismo. Portanto, tudo isto tem que ser feito com peso, conta e medida e, acima de tudo, com conhecimentos científicos muito sérios sobre o assunto. Não podemos, eu já disse isto aqui e digo em todo lado, cuidado com as informações que chegam de forma completamente incontrolada via alguma informação que não tem cuidado sobre aquilo. E mais na nossa geração, não é, Ricardo? Sim, mas na nossa. A conclusão a que eu chego é que a marca cientificamente provado é fortíssima e tem um impacto na vida das pessoas tremendo. E, portanto, tem que haver aqui alguma prudência quando se divulgam estes estudos com a marca cientificamente provado. Mas a responsabilidade também é, neste caso, e falo da minha classe, da classe profissional que represento, também é do jornalista que está a fazer a transcrição e que faz ali, portanto, ele é o mensageiro. Portanto, tem que ser o primeiro a aferir se de facto há credibilidade científica naquela informação ou não e se vale a pena transmiti-la ao público. Vera, há duas coisas que são muito importantes no jornalismo. E eu estou à vontade, porque quando era bastonário, talvez a Vera se recorde, realizei em cooperação na altura com jornalistas um curso sobre saúde para os jornalistas. Tem que haver bons jornalistas competentíssimos, como é o seu caso, em saúde, que sabem do que falam, que sabem do que dizem, assim como bons jornalistas que sabem do que dizem e falam em ciência. Evitar aquilo que a gente percebe. Um jornalista não é um omnisciente, não é um Deus. Coitado, muito esforço faz ele para abranger uma data de notícias em todos os campos. Portanto, eu acho que cada vez mais é necessário uma especialização também dentro dos jornalistas e devem ser jornalistas especializados nesta ou naquela área que devem, acima de tudo, ser responsáveis nos órgãos de informação pelas notícias que saem. Mas o problema é que nós temos também, e eu concordo com o professor em absoluto, como é óbvio, mas, Ricardo, temos uma geração que não compra ou não vê informação científica validada e que prefere sim aquilo que aparece nas redes sociais e que, portanto, não tem crivo absolutamente nenhum de rigor, não é? As enormidades sobre saúde que me chegam pelas redes sociais, o WhatsApp que mandam, eu vi esta notícia ou pelo meio, olha que há isso assim, o que é que tu achas? Como é que diz o ainda Primeiro-Ministro, fake news? E as fake news também. Nós estamos aqui em representação das jornais. Eu acredito e defendo que as jornais devem ter um papel muito mais interventivo na validação destes estudos. Sim. E tentar dessa forma também filtrar, porque hoje temos 8 ordens da saúde, portanto, obviamente que compete-lhes defender a vida das pessoas. E testar ou filtrar a veracidade desses estudos é absolutamente fundamental para evitar que os jovens como nós, que consomem muito das redes sociais e daquela informação mais tóxica, as adquira como uma verdade absoluta. Claro. E, portanto, e que mude comportamentos e hábitos de vida em prol de, se calhar, de uma informação que, passado 1 a 2 anos, vem-se a verificar que não era tão verdade assim. Já que estamos a falar em conselhos de saúde para a população, lanço um tema que eu acho que é muito importante. Estamos em outubro. E, portanto, a época gripal poderá, em breve, ter o seu início conforme a mudança do clima. Parece que o tempo vai continuar quente e para já não temos grande perigo. Vamos ter 1,4 milhões de doses gratuitas para os grupos de risco identificados no Serviço Nacional de Saúde para a gripe, este ano com a grande novidade da vacina ser tetravalente e, portanto, conseguir abranger 4 estirpes virais, portanto, 4 grupos de vírus. Professor, isto é uma boa notícia no sentido em que temos uma vacina que vai abarcar mais vírus, portanto, a possibilidade dela ser eficaz é maior e, portanto, a ideia é que quem está nos grupos de risco a tome, porque ainda há muito mito de que toma a vacina da gripe e fique com gripe. Isto cientificamente não é possível, certo? Não é mesmo cientificamente possível. O que acontece, muitas vezes, a quem se vacina, é que confunde depois um adenovírus, algo assim que lhe dá uma constipação ou algo semelhante, percebe? E que nada tem a ver com o vírus da gripe. É evidente que o vírus da gripe é uma doença
bem determinada e que tem uma etiologia conhecida, que são os vírus que acabou de referir. Outra coisa é a pessoa, com isso, não quer dizer que amanhã não apanhe um desses rinovírus que provocam São sintomas semelhantes. Ou a constipação, portanto, que está um todos bocadinho... já ouvimos isso, não vou tomar a vacina, porque quando passar também tive uma gripe, fica com a garganta fica arranhada e fica com o nariz um bocado tapado, fica assim... E depois foi afinal tive uma gripe. Por outro vírus, que não o da gripe, que se fosse a gripe tinha sido pior. Exato, muito pior. Teria sido Até muito porque pior. A partir de uma determinada idade, a partir dos 65 anos, cada vez as pessoas têm o seu sistema imunitário mais frágil e podem perfeitamente morrer com uma simples gripe, o que é dramático e Enfermeiro Ricardo, estúpido a sua classe, e aqui vou provocá-lo, é uma das classes que não gosta muito de se vacinar contra a gripe. Mesmo trabalhando nos serviços de saúde. Olha que não tenho essa... Nos barómetros vem sempre que os enfermeiros têm, sim, e os médicos. e os médicos. É que não é só os com mais de 65 anos. Qualquer médico ou qualquer enfermeiro que trabalha nestes contextos. Tem obrigação ética e a obrigação consigo mesmo de se eu próprio vacinar. Mas não é verdade que os estudos dizem que, de facto, entre os profissionais de saúde, os enfermeiros e os médicos, sim, tem alguma relutância, porque há aquela ideia de que, como estão expostos aos doentes, ficam conseguem... imunes dessa forma. E já não precisam da vacina. Eu penso que não. Eu penso que é também uma questão de consciencialização. A minha realidade, por exemplo, eu trabalhava no Hospital de Aveiro e a maior parte dos meus colegas vacinavam-se. Sim. Agora, eu queria deixar os parabéns. Nós somos os países com a maior taxa de cobertura vacinal do mundo, o que é excelente. E os enfermeiros tiveram e têm aqui um papel absolutamente fundamental, primeiro na consciencialização das pessoas. Passa a palavra, na consciencialização das pessoas para esta vacinação, que é sem dúvida alguma, e aqui posso afirmar que é cientificamente comprovado desde há mais de 30 anos, sim, que é a melhor forma de prevenir, portanto, as doenças, é efetivamente... Eu diria que desde o tempo do género, lembro perfeitamente quando há descrições sobre a época em que, a partir de uma certa altura, quando começaram a ver os efeitos da vacina da variolização, que as pessoas começaram a dizer nós temos que nos vacinar e desde os nobres até dois que quiseram vacinar perceberam que estavam ali desde essa altura. Portanto, também não faz sentido. E, portanto, esta evolução laboratorial que cada vez mais aumenta a eficácia das vacinas é excelente e ainda bem que conseguimos suportar essa despesa e comprar essa nova vacina, muito bem. Agora resta consciencializar e fazer com que ela chegue aos centros de saúde para ser administrada, porque um dos grandes problemas que temos tido nos últimos anos... Neste momento o número de doses foi comprada, francamente, só se houver um problema de distribuição, sim, transporte. Mas já aqui outra questão também muito importante que eu tenho-me apercebido, e nesta semana estive numa visita de um centro de saúde da região centro, de Leiria. Existe, na verdade, muita dificuldade no armazenamento e na garantia da cadeia de frio. E isto leva a termos, por ano, milhares e milhares de euros desperdiçados e milhares de vacinas desperdiçadas. Portanto, é preciso investir nesta cadeia de frio, que efetivamente não está assegurada. Pelo menos é essa a informação que nos chega à Ordem dos Enfermeiros. Portanto, estamos a falar de equipamentos de frio, frigoríficos completamente obsoletos. Sim, mas não havendo investimento, lá está, nas tais infraestruturas de equipamentos, esse será certamente uma das áreas. O alerta é este. Efetivamente, as vacinas vão chegar, eu espero que cheguem aos centros de saúde, mas que os centros de saúde tenham, efetivamente, garantia de que vão conseguir garantir e assegurar a cadeia de frio. Enfermeiro, na dúvida, destrói-se. Não se administra na dúvida, destrói-se, obviamente que sim. E, portanto, um relato que me chega muitas vezes é que, infelizmente, as instalações elétricas estão muito antigas, e existem falhas muito recorrentes. E ao fim de semana, como está fechado, portanto, acontece chegarem à segunda-feira e efetivamente a cadeia está desligada e, portanto, mais do que X horas. Não é? Isto não pode acontecer. Portanto, as ARS têm que estar alertas para esta situação, garantir, portanto, para falar de um produto caro, e de um produto que, se for efetivamente violada esta cadeia, vai para o lixo e depois espera-se mais de um mês para a sua restituição. Sim, não é suposto em nenhum país, mesmo que fosse um país rico, que não é o caso, comprar um fármaco que depois não é administrado e que é destruído. Quer dizer, não faz... Não é minimamente razoável. Um frigorífico custa 250 euros, que tem o seu leitor próprio. Nós poupamos no farelo para gastar na Isso mesmo. E isto custa a acreditar. Aliás, é muito português. Isso é muito nós vamos alertar a ARS do centro ainda esta semana para esta situação, porque têm-nos chegado relatos muito específicos, de centros de saúde específicos, não são coisas abstratas. Vão começar a ser distribuídas as vacinas, não é? Portanto, à medida que elas forem chegando, vão começar a ser distribuídas. Estamos a falar de um investimento de 250 euros, caso um fim de semana, por exemplo, o frigorífico avarie ou que existe outra situação, estamos a falar de se calhar 3.000 euros
de vacinas, claro. vai Não, e com a desvantagem que provavelmente a pessoa que naquele dia se deslocou ao centro de saúde para ser vacinada, não havendo a vacina, provavelmente depois ou não volta ou adia 1 ou 2 semanas, que pode fazer toda a diferença, não é? Perdeu-se a oportunidade. Chamar a atenção, não é? Eu disse há pouco, pessoas com mais de 65 anos, com mais de 60, com mais de 65, isto 65 é um número apenas, além dos profissionais de saúde e destes, toda e qualquer pessoa que tenha um problema pulmonar, mesmo com 40 anos, seja o que for, tem que se vacinar. Muito bem, isto é muito importante. E portanto, isso é um trabalho, professor, do médico de família, não é? Portanto, haver essa sensibilização. Há pessoas que têm enfisema com 40, 50 anos, que são fumadores, tudo isso, essas pessoas têm que se vacinar. Eu queria só falar de um último tema que o professor saberá certamente explicar muito bem e reconhecer ou não a importância. Nós passámos a ter a possibilidade de comprar testes ao vírus da SIDA, testes rápidos na farmácia, levar para casa e fazermos o teste sozinhos. Isto é uma medida, e professor, isto é a sua área, isto é uma medida que faz sentido em saúde pública e neste caso em Portugal? Faz sentido, vejamos, claro que faz sentido. Se me disser, eu tenho dúvidas, eu não me quero que ninguém saiba que eu tive um problema desses, que tive um contato com suspeito, etc., vou à farmácia, compro um teste. Os testes são sensíveis, indiscutivelmente que são sensíveis. Portanto, o resultado será resultado próximo negativo da realidade. É mesmo um resultado negativo, um resultado positivo tem que ser confirmado. Claro. Tem que ser confirmado por técnicas especiais, chamado Western blot, pelo menos. Sim, mas o alerta fica logo dado. Há aqui um pequeno problema que a gente tem que ver, que é a execução. Às vezes a pessoa em casa pode não executar a coisa corretamente e haver um resultado negativo quando poderia ser positivo, por qualquer razão não. Sim, mas isso acontecerá até com o teste de gravidez. Pode acontecer com tudo, não é? Mas a medida em si é um avanço civilizacional. Segundo, há outro problema que nós teremos que falar nele. Segundo, eu vi nos jornais, e pode não ser verdade, estes testes vão ser vendidos por 20 a 25 euros. 24 euros e qualquer coisa, sim. É o preço que qualquer laboratório, com uma segurança muito maior, tirando um pouco de sangue, fazendo por métodos muito ainda mais. Mas aí identifica-se o doente, não é, professor? Ou seja, eu presumo que são pessoas que não querem exatamente, aí ser identificadas de maneira nenhuma. Só não é? com uma pequena vantagem. No caso de haver uma positividade, o laboratório vai confirmar E há um acompanhamento na transmissão dessa informação por parte do médico. Tudo isto tem que ser pesado, quer dizer, claro. No fundo o preço é praticamente, sim, é praticamente o mesmo. Dir-me-á, a história de ser anónimo. Os laboratórios são obrigados a guardar sigilo profissional completo sobre o assunto. Claro. A pessoa também que vai comprar à farmácia, a pessoa também, apesar de tudo, quando compra, é reconhecida no balcão. Assumo que pode haver ali um risco. Enfermeiro, faz sentido? Enfermeiro Ricardo? Faz, eu concordo em absoluto. Aliás, o professor é a área do professor. O ter mais esta possibilidade, não é? Nós sim, temos a várias possibilidade de fazer o teste. Sim, mas o que é verdade também é que poderá haver aqui uma má utilização e a pessoa poderá até pensar que é negativo e ser positivo e pode continuar com os comportamentos de risco. Portanto, havendo aqui uma consciencialização do risco, efetivamente eu cometi um erro, expus-me a uma determinada situação e posso ter contraído o vírus, a minha opinião é que a pessoa deverá ir obrigatoriamente, portanto, procurar o seu médico de família e proceder a um exame com outra fiabilidade, mas não deixa de ser uma medida positiva poder-se vender isso nas farmácias. Uma medida, como foi uma medida positiva, as senhoras poderem ter acesso ao teste de gravidez e não dependerem de mais ninguém. Este também é uma medida positiva. Temos que olhar para estes pequenos contras que são realmente o erro em casa, a fazer o teste, e, naturalmente, um positivo não entrar em pânico e perceberem que pode ser apenas um falso reativo que tem que ser confirmado. E marca de alguma forma também, apesar de, por um lado, manter o tabu, no sentido em que são pessoas que querem proteger a identidade, ainda há muito o estigma de fazer este tipo de teste. É também um passo cómodo a pessoa chama a atenção para este ponto que é, atenção, há pessoas que do ponto de vista psicológico podem sentir-se muito mal. Eu já vi, quando tenho uma notícia dessas a um doente meu, vejo muitas vezes como o doente sente, a pessoa em casa sozinha vê que é positivo, como é que vai reagir do ponto de vista psicológico? Isso mesmo, há esse risco também. Ou seja, fazia falta, nem que fosse, ou pelo menos o farmacêutico ou o enfermeiro,
ou o médico, claro, para que para as pessoas percebam que qualquer resultado forma, positivo, enquanto o resultado negativo, se o teste estiver bom, é definitivo. É preciso perceberem que um teste positivo nem sempre é positivo, tem que ser confirmado. Para não entrar Sim, nós para as boas notícias estamos sempre preparados, não é? Portanto, se o teste é desmistificar negativo... um pouco também a doença, não é? Depois é preciso a também agressividade uma coisa, da própria doença já não é a mesma atenção, que era. Quando é que a pessoa faz o teste? Se a pessoa teve relações sexuais ontem e nos 3, 4 dias a seguir, ou uma semana depois, ou 2 semanas depois vai fazer o teste está negativo e não quer dizer que a pessoa não tenha sido. Claro, o Virgínia não disseminou ao ponto. Há um período Claro. há ali um período de janela que é importante. Aqui não, isto é um teste de pesquisa de anticorpos anti-HIV1, o que não quer dizer que tenha havido ainda a produção suficiente de anticorpos para que o teste esteja positivo. E a pessoa fica descansada. Problema e se nenhum, falarmos negativo. Professor, e há aqui um ponto importante, se falarmos na privacidade, quer dizer, cabe ao farmacêutico explicar tudo isso que será feito numa zona onde estarão outros cidadãos a comprar outras coisas. Eu não sei se, à partida, sendo um teste que é suposto garantir o anonimato, se é feito numa sala privada. Uma coisa de vender e não fazer perguntas, não é? O Mas esta informação é muito importante, ser dada ao doente, não é? Esta informação é fundamental. Estes problemas têm que ser realmente explicados ao doente. Como a pílula do dia seguinte. Eu presumo que uma mulher que se dirige à farmácia para comprar a pílula do dia seguinte, atendendo ao que quem está do outro lado do balcão da farmácia não faça muitas perguntas, porque não faz, habitualmente não faz. Percebe o que é e não quer criar nenhum tipo de constrangimento, ainda para mais se tiver mais pessoas na farmácia. Já está muito enraizada, já se conhece, é diferente. Sim. Este teste é muito recente. E se não Sim. for bem explicado, poderá induzir em erro, quer um positivo, quer um negativo, e poderá ter consequências. Eu acho excelente, simplesmente como é que se vão ultrapassar este pequeno claro. O doente saber que, atenção, o negativo não é porque você teve relações sexuais há uma semana, o facto de ser negativo não quer dizer que você não tenha... Eu continuo a achar que a melhor solução é consciencializar a pessoa desse risco e pedir às pessoas que tenham essa consciência ir ao centro de saúde. Num sítio ao lado, claro. Isso é informado. Sim, o centro de saúde então, ou um mais laboratório. E porquê é que não vai ao centro de saúde e pedir ao seu médico ter o médico que passa uma credencial? Claro. Que não vale nada ao doente. É verdade. E eu com isto termino. Não sei se já viram o filme sobre a vida do António Variações. Ainda não vi. O filme começa e acaba sem em nenhum momento se falar na palavra SIDA, sem em nenhum momento se falar no vírus HIV. Acho que era foi uma oportunidade que se perdeu para acabar com mais um estigma e com mais uma barreira sobre esta doença inteiramente de acordo. terrível. Mais toda a gente sabe que o senhor morreu com a pneumonia provocada pelo vírus. E isso é completamente imunitária. É verdade, é omitido do filme. Obrigado aos dois, muito obrigada. Muito obrigado. Foi mais uma edição do Check-up. Espero que tenha sido esclarecedora. Voltamos na próxima semana.